Daniel 10, a segunda vez que vai aparecer a expressão nos últimos dias. Em Daniel, Deus cria vários paralelos com expressões que aparecem 2, 3 vezes. Chifre pequeno, 2 vezes. Tempo, tempos e metade de um tempo, 2 vezes. Eu tô falando as que eu lembro de cabeça. Os últimos dias, 2 vezes. Tempo determinado do fim, 2 vezes ou mais. Tempo do fim, 2 vezes ou mais. E tem mais coisas, mas é para mostrar que Deus cria paralelo. No capítulo 10, diz assim: No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Qual visão que ele teve entendimento? A visão que ele não conseguia entender. Isso é o que eu vou falar nos próximos estudos. Que a visão, Daniel teve 4 visões. Do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8 e a do capítulo 10. Todas essas visões profetizam tempos, mas todas elas juntas profetizam o tempo do fim juntas. E Deus chama no capítulo 9 de a visão e a profecia. Todas elas profetizam o tempo do fim. E Daniel teve entendimento aqui na explicação final, quando ele teve a visão do ancião de dias. Quando eu falei capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 10, os irmãos que estudam o profeta Daniel já conseguiram visualizar as visões. Então entenderam o exemplo que eu quis dar. Os irmãos que não estudam muito o profeta Daniel não conseguiram visualizar as visões. É bom que você saiba visualizar as visões. Daniel teve 4 visões. Uma delas foi através de sonho. Teve visões que ele entendeu, teve visões que não. Essas visões devem ser estudadas uma por vez e depois todas juntas. Como que se explica? Elas devem ser estudadas uma por vez, uma por uma. E depois você deve estudar a primeira visão com a segunda. E depois a primeira, a segunda com a terceira. E depois a primeira, a segunda, a terceira com a quarta. De maneira que você deve olhar no fim de maneira panorâmica e detalhada ao mesmo tempo. É assim que se estuda as visões do profeta Daniel. Devem ser somadas com as visões de Zacarias, porque em Apocalipse as visões de Daniel e as visões de Zacarias aparecem mescladas, profetizam o tempo do fim. Então, Daniel entendeu aqui no final. Aí disse, no verso 2, Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Olha como esse homem tinha interesse em entender as profecias. Se humilhava diante de Deus. Nem sempre foi assim, mas ele entendeu que ele tinha que fazer isso. No dia 24 do 1º mês, estava eu à borda do grande rio Tigre. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, chamas de fogo. Ou seja, ele viu o ancião de dias, do capítulo 7. E os seus braços e os seus pés como o brilho de um bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Lembra em Apocalipse 1? Jesus se apresenta assim, com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, como um ancião de dias, né? E diz que a sua voz era como a de muitas águas. Aqui, a voz dele é como de uma multidão. Povos, línguas e nações. Cristo fala através de povos, línguas e nações que se convertem a ele. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo. Levantei-me sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele esta palavra comigo, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder com o teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda muito distantes. Está vendo outra expressão que aparece 2 vezes? Dias ainda muito distantes. Isso está em Daniel 8. Então quer dizer que veio explicar a visão de Daniel 8. Só que no capítulo 9 já fez uma ligação entre a visão do capítulo 7 e a visão do capítulo 8, conectando os 2 chifres pequenos como sendo o mesmo personagem no mesmo tempo. E como a visão do capítulo 7 está em paralelo com a visão do capítulo 2, está explicando as visões, que todas profetizam o tempo do fim. Ou seja, aqui ele veio receber a explicação dos pés da estátua, dos 10 chifres da besta e do chifre pequeno de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs. E a explicação das 70 semanas veio colocar um desfecho em tudo. Tanto é que a explicação da visão vai no capítulo 10, passa para o capítulo 11 e tem o desfecho lá no capítulo 12 de Daniel. Olha, é bem claro que veio explicar a visão do capítulo 8, não é? No capítulo 11 diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animar e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Esse rei poderoso é o da Grécia, né? O grande domínio é o chifre grande. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu. Aqui são as 4 cabeças do leopardo, que depois Deus muda a figura para 4 chifres no bode peludo, e aqui está a explicação. Vão ser repartidos para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E aí está explicando, ficou claro que está explicando a visão do capítulo 8. E segue explicando. Quando chega no capítulo 12, diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação. Aí, a grande tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos à justiça como as estrelas, para sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um de uma banda à beira do rio, e outro de outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? A pergunta é: quando acontecerão essas maravilhas? Quais maravilhas? Ressurreição, todos os confrontos que culmina no levantamento do grande príncipe do povo, que é Miguel. Qual é o tempo? Daniel faz pergunta relacionada ao tempo. Aí acontece o seguinte: E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, cumprir-se-á todas essas coisas. Está explicando a visão do capítulo 8, e quando termina a explicação, Daniel faz uma pergunta relacionada ao tempo, e aí usa uma expressão que está em Daniel 7, tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, Daniel 8, 9
10, 11 e 12 é uma explicação do capítulo 7. Todas as profecias relacionadas ao tempo, a Gog e Magog, a vinda de Cristo, todas elas têm que ser levadas para Daniel 7, lá onde está escrito: o chifre pequeno faria guerra contra o povo santo durante tempos e metade de um tempo. Só durante isso, porque depois vem o ancião de dias, estabelece justiça aos santos e chega o tempo em que os santos receberam o reino. Todas as profecias têm que ser levadas para esse lugar. Deu para entender? E como Daniel 7 está em paralelo com Daniel 2, então está explicando sobre os pés, os 10 dedos, os pés da estátua e os seus 10 dedos. Então, aqui apareceu 2 vezes a expressão nos últimos dias. Deu para entender? Então, lá em Ezequiel 38, Deus fala, Ezequiel 38, 16: E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Eu já expliquei isso nos autos passados, né? É um verso-chave. Tem que ler os profetas e encontrar Gog e Magog. Não Gog e Magog escrito, mas tem que encontrar os exércitos. Tem que encontrar o reino que Deus fala que vai levar contra o povo de Israel e que vai destruir e que o povo de Israel vai passar a reinar. Então, se a gente fosse para o profeta Daniel, a gente saberia que Gog e Magog são os 10 dedos da estátua, os 10 chifres do quarto animal em Daniel 7 e também aquela explicação do capítulo 11 e 12 de Daniel. Ali está Gog e Magog. Aí então, lembra que Deus falou que o povo iria habitar, iria ser congregado das nações, a terra que se recuperou da espada, os montes que sempre esteve desolados. Está falando do nosso tempo. Claríssima a profecia que começou a se cumprir desde 1948. Claríssimo. Aí tem mais coisas para acrescentar, tem várias datas. Como eu não quero misturar tudo aqui, eu não vou falar dessas variedades de datas, aonde se começa a se levantar, começa a vir a ONU em 1948, depois começa a vir outros sistemas para cuidar da Palestina, aí começa o conflito, né? Entra aí o mundo islâmico em ação, mas não vou misturar aqui nesse áudio essas coisas. Então, a gente pode notar, embora eu falei muitas coisas aqui, que essa segurança que Deus está falando que o povo vai ter, que os inimigos vão ver, eles estão seguros, vamos contra ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos roubar, vamos matar, vamos destruir. Deus falando, vocês vão saber, naquele dia que o povo estiver habitando seguramente, vocês vão saber. Mas com que segurança, que paz é essa, sendo que Deus está juntando as nações para ir contra o povo? E lá em Zacarias 14 diz que vai haver cativeiro, alguns vão morrer. Em Daniel fala, nem todos, mas a cidade vai ser tomada, entendeu? Então não é paz e segurança, é falsa paz e falsa segurança. Porque o anticristo vai fazer aliança, ele vai esconder as suas intenções, mas Deus já sabe, os santos saberão. E por isso eles vão profetizar, mas o povo não vai crer. O povo que eu digo em massa, né? Em geral, eles não vão crer. Eles vão fazer aliança com o anticristo. O povo de Israel. Os sábios vão entender. Ezequiel 38, a partir do verso 18. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois do meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os animais que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste e de sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações.
e saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo? Como a irmã Luciana falou em um dos áudios dela, que eu achei interessante, aqui Deus não usou a expressão e nunca mais profanarão o meu santo nome. Por quê? Isso que ela falou eu achei, como fala aqui no Japão, sugoi. Eu achei fantástico. Por quê? Deus não usa essa expressão aqui. Porque Deus sabe que nós iríamos entender que Gog e Magog fala de dois tempos. Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Isso eu tenho 100% de certeza. Por causa de Apocalipse 19 e Apocalipse 20. É um checkmate isso daí. E ainda somando com isso daqui, que Deus não usa aqui, nessa primeira profecia, a expressão e nunca mais profanarão o meu santo monte, só vai usar em Ezequiel 39, na segunda vez que profetiza, a gente sabe que essa segunda vez está relacionada com depois dos 1000 anos, aonde Satanás vai ainda tentar as nações e o nome de Deus vai ser profanado. Achei super interessante isso. Continuando no capítulo 39. Por que a profecia é dada duas vezes, de maneira idêntica? Bom, primeiro, não é de maneira idêntica. Algumas expressões vão se repetir, mas Deus vai mudar, vai acrescentar algumas palavras, então nós temos que somar. Eu sempre me perguntava por que profetizar duas vezes, como se não houvesse falado antes. Aí a irmã Luciana citou o exemplo das profecias a respeito de Cristo. Um profeta fala que ele vai vir num jumentinho, outro profeta fala que ele vem como rei. Será ao mesmo tempo? Será que ele vem como jumentinho e logo em seguida coloca as vestes de rei? Ou será que existe dois tempos? Um para a primeira vinda e outro para a segunda vinda. Analisando todos os profetas e todas as profecias, fica óbvio que haverá duas vindas. Assim é com Gog e Magog. Em Ezequiel 39, continua. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh. No hebraico, Rosh é cabeça, né, e chefe. Por isso que em algumas traduções está príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas. Aí, a mesma expressão, né? E te conduzirei. E far-te-ei subir dos lados do norte. Viu? Far-te-ei que volvas, que retornes. Ninguém pode voltar para um lugar onde nunca esteve. Então Gog e Magog um dia já esteve, já quis ir para Israel. É a Síria. Claro que é a Síria. Então diz: far-te-ei que volvas e te conduzirei. O anzol aqui, a parte do anzol, né? É para levar eles. Far-te-ei subir dos lados do norte. É só a gente ir no mapa e ver quais são as nações que estão no norte de Israel. Quais eram as nações que estavam ao norte de Israel e quais são as nações que estão hoje ao norte de Israel. Porque Deus sabe que hoje nós estaríamos estudando a profecia e comparando os mapas, a geografia, importantíssimo para se estudar a profecia. Far-te-ei que volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Verso 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e povos que estão contigo, e toda a espécie de aves de rapina, e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguro nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Aqui apareceu a expressão nunca mais, que é depois do milênio. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que eu tenho falado. Agora a gente vai ler a partir do verso 17. Pulei alguns versos para resumir, é muito detalhe. E aqui vai ter algumas expressões que voltam a falar do tempo de Gog e Magog no nosso tempo. Então não é uma regra, não é que Ezequiel 38 inteiro é Gog e Magog de Apocalipse 19 e Ezequiel 39 inteiro é Gog e Magog de Apocalipse 20. Deus vai e volta. Então presta atenção nisso. A partir do verso 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo:
Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Deixa eu ler de novo o verso 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio. Porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto. Eu entreguei eles nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve para com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. É Judá e Efraim unidos, toda a casa de Israel, não é só as 10 tribos. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a sua perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Vê que agora Deus está falando de uma verdadeira segurança, de uma verdadeira paz. Então essa parte aqui tem que ser após Gog e Magog vir contra eles no nosso tempo, e aí Deus castigar Gog e Magog. Porque agora eles podem dizer que tem paz, que tem segurança. Mas nesse momento Deus trabalha para juntar as nações contra eles, por causa da apostasia e da rebelião deles. Claro que o anticristo vai alcançar algumas nações mais, mas o epicentro dos acontecimentos, dos eventos, das trombetas, é a terra de Israel, é Jerusalém. Sempre foi e vai ser assim até o fim. Então, aqui em Ezequiel 39, é sim uma segurança, mas primeiro Deus tem que castigar Gog e Magog e santificar o seu nome perante as nações. Aí sim, paz e segurança. Antes disso, não. Quando disserem a paz e segurança, virá. Paulo poderia falar, quando disserem a paz e segurança, Gog e Magog vem contra eles. Só que o Espírito Santo não inspirou Paulo a falar assim, para que a gente pudesse meditar. Paulo poderia falar, quando disserem a paz e segurança, aí vem os 10 dedos da estátua contra eles. Paulo poderia dizer, quando disserem a paz e segurança, vai vir os 10 chifres e o chifre pequeno. Paulo nem sequer usa a expressão chifre pequeno, ele fala o anticristo. Mas ele estudava isso, entendeu? Então parei no verso 26. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que de lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Aqui é o que está em Apocalipse 11. Essas são as últimas chuvas, diz o Senhor Deus. E aí finaliza os 2 capítulos de Gog e Magog. Tem mais coisas para falar? Tem. A gente pode voltar e ver mais 2 expressões interessantes, que é a respeito dos tempos. Em Ezequiel, 38 e 39, agora não sei se está só no 38 ou está no 38 e no 39, vai aparecer 3 expressões relacionadas ao tempo. Nos últimos dias, que é o que a gente já viu, pelo menos só em Daniel a gente viu. Depois de muitos dias,
a segunda expressão. E a terceira expressão é no fim dos anos. 3 expressões relacionadas ao tempo. Nos últimos dias, depois de muitos dias e no fim dos anos. A expressão nos últimos dias, ela tem que ser mais trabalhada, porque ela não começa aqui. Ela já começa no tempo de Cristo e ela se estende até o nosso tempo. Se no tempo de Cristo já começou os últimos dias, quanto mais agora, 2000 anos depois. E tem a expressão depois de muitos dias. Depois que você estuda e compara, a expressão depois de muitos dias e a expressão nos últimos dias, elas falam a respeito do mesmo período de tempo, ou seja, 2000 anos. Nos últimos dias, para Deus são 2 dias, para nós, 2000 anos. E como 2000 anos, para nós que vivemos no tempo, são muitos dias, aí Deus usa a expressão depois de muitos dias, para o nosso ponto de vista. Para o ponto de vista de Deus, muitos dias são nos últimos dias. E como eu sei que os últimos dias são 2 dias para Deus? Deus nos dá a entender isso pela revelação da palavra. É necessário crer em um milênio literal, crer que esse milênio foi representado no 7º dia da criação, que é o verdadeiro sábado, onde Satanás vai estar preso, e entender algumas outras expressões de Apocalipse. Então quer dizer que o 1º, o 2º, o 3º e o 4º dia falam a respeito do 1º, do 2º, do 3º e do 4º milênio. Esses são os primeiros dias. Os últimos, eu queria mostrar isso em lousa, né? Mas não vai dar agora. Os últimos dias são o 4º e o 5º dia, que é o 5º e o 6º milênio, os últimos dias. E o grande dia do Senhor é o sábado, entendeu? Então nós temos as expressões. Primeiro, nos últimos dias. Segundo, depois de muitos dias. Terceiro, no fim dos anos. Quarto, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, ele pega ali o castigo de Gog e Magog, a vinda de Cristo, o castigo das nações, o estabelecimento do reino e o próprio reino milenar. Esse é o grande dia do Senhor. O grande dia é o dia separado, é o dia santo. Esse é o 7º dia da criação. Então essa expressão aparece em Ezequiel com o fim de Deus criar conexão. Falar um pouquinho só sobre a expressão nos últimos dias. Vou ler só texto picado. Quem quiser ler o contexto em casa. Quem acompanhou o estudo já vai conseguir entender a minha ideia. Números 24, é preciso ler a profecia inteira, relacionar os nomes, porque Edom, porque Balaão é um falso profeta, né? Porque tudo tem uma relação de muitas coisas, mas eu quero só focar nos últimos dias. Então respondeu Balaão a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer de mim mesmo o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isso farei eu. Então, olha, uma das profecias de Balaão, né? Viu coisas tremendas, mas se tornou em falso profeta. É um bicho, uma besta que se levanta da terra. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei o que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Aqui é Espírito Santo falando. Aqui ainda não é falso profeta. Fala Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo. Olha só, a besta que se levanta da terra, o falso profeta de Apocalipse, conheceu os desígnios do Senhor. Por isso que tem 2 chifres, para fazer uma leve menção à casa de Judá. Por isso a cabeça do mar tem 10 chifres, para fazer uma leve menção às 10 tribos de Israel. Porque dentre a casa de Israel vão haver apóstatas. Dentre as 2 casas de Israel vão haver apóstatas. Assim como Deus junta da terra e do mar os seus eleitos, a besta também junta da terra e do mar os seus eleitos. 10-2. 10-2, da parte de Deus e da parte do inimigo. Então Balaão fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e que se lhe abrem os olhos. Eu vejo, mas não no presente. Eu contemplo, mas não de perto.
De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão. Assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Aqui o maior servirá ao menor, irmãos. Edom lhe será possessão, será possuído. Edom fala da besta? Fala, mas também tem os de Edom que vão ser servos, que não vão estar configurados no reino da besta. Isso está em Daniel 7. E diz o verso 19: de Jacó dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão Amaleque e proferiu a sua parábola dizendo: Amaleque era o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Até aqui tá bom. Profecia para os últimos dias. Mais um aqui em Deuteronômio 4, a partir do verso 25. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Bem cedo perecereis da terra que, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor Deus vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverem em angústia, todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias, voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Entendeu? Dá para continuar lendo aqui, mas eu quero ir para outro texto. Irmãos, eu percebi que a expressão nos últimos dias aparece muitas vezes. Tem que conectar todos os textos, é um estudo aprofundado. Eu vou ler só o que está em Oséias aqui, porque em Oséias vai ter duas expressões que está lá em Ezequiel 38. Então vamos direto para Oséias, vocês podem estudar isso à parte. Oséias 3, já sabendo que fala em Oséias 1 e Oséias 2, Oséias 3. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uvas. Assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Presta atenção nas expressões. Vai aparecer 2 vezes depois de muitos dias e 1 vez últimos dias. Ele disse: por muitos dias tu ficarás esperando por mim. Não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias, vendo? Muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e a sua bondade. Então, qual é o início dessa profecia? Porque quando Cristo veio ainda tinha templo, tinha sacrifício, sacerdotes, não tinha rei. O rei era César. Mas é porque essa profecia também fala um pouco a respeito da época da casa de Israel. Mas ela conta muito mais depois de Cristo. Então, muitos dias são 2000 anos. E nos últimos dias também são 2000 anos. Só que tem o nosso ponto de vista e o ponto de vista do Senhor. 2 dias para Deus é como 2000 anos. E para nós também é, agora entendendo a mente de Deus, 2000 anos, mas para nós que somos homens, que ainda vivemos no tempo, 1000 anos são muitos dias. 2000 anos, muitos dias. Entendeu? Então, é justo no profeta Oséias, no capítulo 6, que a gente tem uma chave. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará.
Tá vendo? 2 dias. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso daqui já é uma revelação muito mais avançada do que só falar da ressurreição de Cristo. Que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou ao terceiro dia com figura, com parábola, né, com ensinos para nós. Ele veio no 4º milênio, ficou e ressuscitou ao terceiro dia. Isso quer dizer, conta o 5º e o 6º milênio. E no 7º ele ressuscita, que é o terceiro dia, depois do 4º, para a gente viver diante dele. Então é justo no mesmo profeta que tem essa questão, né? Depois de 2 dias nos dará a vida. É claro que ele ressuscita como primícias, né? Mas depois tem a nossa parte. Primeiro que Cristo, as primícias, e depois os de Cristo na sua vinda. Agora, indo com esse entendimento para Ezequiel 38, no verso 8 diz, no verso 7 vai: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reúne a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, e sempre estavam desolados. Vou explicar aqui. Depois de muitos dias, lembra do profeta Oséias, capítulo 3? O povo ficaria sem sacrifício, sem éfode, sem sacerdote, sem rei, durante muitos dias. E no fim dos dias, nos últimos dias, né? Nos últimos dias, eles encontrariam o Senhor para o casamento, que é falado ali, né? Porque Deus fala em Oséias 2, que vai casar com eles, etc, etc. Então aqui Deus fala, depois de muitos dias serás visitado. Esse muitos dias é quando chegar no finalzinho, é Gog e Magog, né? Aí Deus fala, no fim dos anos. Qual é esse fim de anos? É só a gente pôr a profecia das 70 semanas em conta que a gente entende muita coisa. A gente sabe que a última semana está para o fim. Quem não sabe disso, perde a revelação. E perde feio. A gente sabe que é na metade da semana que o chifre pequeno se levanta e começa a fazer guerra contra o povo santo. Se ele se levanta na metade da semana, ele só tem 3 tempos e meio para pelejar contra os santos. Que é o que está em Daniel 7. E como está em Apocalipse 11, 12 e 13. Né? Através das expressões 42 meses, 1260 dias, tempo, tempos e metade de um tempo. E em Apocalipse 11 como 3 dias e meio. É uma conta aí difícil para se fazer. Mas está falando desse tempo, né? Então os últimos 7 anos da profecia é isso que está falando aqui. Os últimos 7 anos para Deus ali fazer aquele trabalho no meio da semana. É isso aqui, ó. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra. No fim dos anos é os últimos anos. De que anos que Deus está falando? Será que a gente deixaria a gente sem saber isso? Agora, olha a melhor conexão que tem para se entender. Sabendo que os 10 dedos da estátua estão em paralelo com os 10 chifres do 4º animal, a gente sabe agora que é Gog e Magog. É só você pegar os 10 dedos da estátua, levar em paralelo com os 10 chifres e olhar para o chifre pequeno. O chifre pequeno faz guerra contra o santo durante tempo, tempos e metade de um tempo. Ali são os últimos anos. E é ali que ele vai contra o povo de Deus. E é ali que é Gog e Magog. Então esse, no fim dos anos, é a metade da última semana. Ou a última semana, e, né, para ele fazer aliança, e fazendo alianças. E na metade da semana, quando ele vai contra o povo. Entendeu? E a última expressão que sobra aqui é a do verso 17, a do verso 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Pronto. Então Deus já deu aqui pra gente até o final das 70 semanas. E aqui eu finalizo o estudo de Gog e Magog. Agora ficam as perguntas. Agora sim pode falar do milênio. Se vai haver morte ou não, se os que vão morrer no milênio vão ressuscitar na primeira ou na segunda ressurreição, o que é primeira e segunda ressurreição, qual que é o tempo. Agora sim pode vir essas perguntas, porque fica fácil de responder. Agora, antes de concluir todo esse estudo, fazer essas perguntas não faz muito sentido. Faz muito sentido a gente ter elas em conta, mas não trabalhar em cima delas e cada um dar uma opinião
antes de concluir tudo isso. Pode ter certeza que agora as perguntas que vão ser feitas, elas vão ser feitas de maneira mais sábia. É só meditar agora na primeira e na segunda ressurreição e ter um pouco de coerência com as profecias, que as perguntas vão ser mais interessantes agora e no tempo certo. Entendeu, irmãos? Agora dá pra gente trabalhar em outros tipos de pergunta. E se não ficou claro o estudo, é só ir puxando as partes que, não concordei com essa parte aqui, porque você falou isso aqui, mas ali na frente você falou isso, e não tá batendo. Aí a gente coloca em ordem. Vai que, que eu errei mesmo. Até agora pra mim tá claro. Até agora pra mim tá 100%. Mas vai que alguém vem e mostra, e fala, poxa, complicou mesmo. Tem que ajustar essa parte aqui. Mas tem que mostrar direitinho, E tem pessoas que, se não entender e as outras entenderem, tem que ver o que tá acontecendo, Por que tal pessoa não tá entendendo? Aí talvez não consegue visualizar as visões. E finalizou o estudo de Gog e Magog, mas não finalizou o estudo de Daniel. Tem algo em Daniel tremendo para a gente entender sobre as visões. Fica para uma próxima oportunidade. No próximo estudo de Daniel, que agora vai ser Gog e Magog também, mas mais focado em Daniel, aí a gente pode trabalhar nas visões. Tem coisas para a gente entender que eu nunca falei. Os meus vídeos ficaram todos travados no computador, sem edição. Tá tudo gravado, mas tá tudo parado aqui. E agora eu não vou editar, não vou fazer nada, tá tudo parado. Tô gravando por áudio para passar para os irmãos. De maneira assim simples, dá pra gente voltar, escutar de novo, Então é isso daí, irmãos. Vamos trabalhar em cima disso daí, porque olha o tanto de coisa que Deus deu pra gente. São coisas maravilhosas. Mas como eu disse, tem mais trabalho no profeta Daniel. Tem mais trabalho para fazer. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. you.